paz do Senhor. A cruz te libertou? Você é liberto pela cruz de Cristo? Você crê nele? Você confia nele? Você quer que o poder dele se manifeste nesta manhã? Então levante sua mão, glorifique ao Senhor. Vamos exaltar, vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor, nosso grande e maravilhoso Deus, Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Nós Te glorificamos, nós queremos o Teu melhor para nós. Nós queremos, ó Senhor, o melhor para as nossas vidas. Eu quero, ó Pai querido, te pedir, Senhor, que Tu derrames a porção graciosa do Teu Espírito Santo, ó Pai, sem medida sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos que a Tua bênção seja derramada, que sejamos edificados pela Tua palavra. Fale com cada um de nós, ó Pai. Fale com cada um de nós, ó Pai. Permita que a gente possa sair daqui Te exaltando, Te glorificando, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos irmãos, uma bênção muito grande estarmos aqui, estarmos juntos na casa do Senhor, estarmos presentes, podermos buscar a Deus. E quero agradecer as orações dos irmãos. E nem sempre está sendo possível a gente congregar juntos, mas eu tenho acompanhado às vezes online, participando com os irmãos. E uma coisa a gente tem sentido todos os dias, a gente tem recebido abraços espirituais de vocês para nós, porque vocês têm orado por nós e nós podemos exaltar a Deus e glorificar ao nome do Senhor. Mais uma vez nós podemos agradecer porque o Espírito Santo está conosco, né? Quando a gente elaborou, o Ministério de Ensino elaborou as mensagens, a gente escolheu trabalhar no mês de novembro e dezembro doutrinas da igreja. A gente não imaginava a oração, o projeto de oração da geral, né? E a gente trabalhou sobre dons, escolheu o mês de novembro para trabalhar dos dons. Aí veio o período de oração da geral, o pedido da vigília da geral, e nós já tínhamos feito todo o planejamento, inclusive hoje, sobre dons de poder. Então a gente pode exaltar a Deus, podemos glorificar a Deus. Deu tudo certo, parece que foi, né? Foi um planejamento só. Na verdade, o Senhor, o Espírito Santo é Senhor da igreja, e nós podemos glorificar a Deus por isso, por estarmos aqui neste dia lindo, nesse dia maravilhoso. Mês que vem a gente vai trabalhar ainda 2 finais de semana com as lições de PG, né? Nós vamos trabalhar sobre o dia do Senhor, né? No mês de dezembro, nos sábados de manhã, a gente vai estar relembrando essa doutrina maravilhosa. Como nós estamos hoje relembrando a questão dos dons espirituais, relembramos durante todo o mês de novembro sobre os dons, debatido nos nossos pequenos grupos, que tem sido uma bênção, uma extensão da pregação, né? Tem sido os nossos PGs. É interessante, irmãos, a gente vê as coisas acontecendo. Quando a gente também elaborou, trabalhar nas quartas-feiras o livro do Apocalipse, nós não tínhamos a lição que nós temos hoje da doutrina do final dos tempos, né? É interessante que os temas que a gente tem trabalhado, talvez assim, não sincronizados, mas nas quartas-feiras nós temos trabalhado aquilo que a lição bíblica tem trabalhado, né? Então vai ser muito importante, muito legal você guardar essa lição bíblica. Se você puder também, quando você pode falar com a tesouraria ali, com a diaconisa Célia, encomendar o livro do Apocalipse da igreja, junto com essa lição, vai te ajudar, porque sempre surgem dúvidas. O que são as 7 trombetas? O que são as 7 pragas? O que é Armagedon? O que é, né? E aí a gente tem um material para a gente poder
pesquisar, refletir para a glória do Senhor. Então hoje nós vamos estar falando sobre os 3 últimos dons, os dons de poder. Já foi lido pelo presbítero Daniel, mas a gente vai ler novamente aqui, né? 1 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Você deixa a Bíblia aberta aí, veja que Deus fala com você. Então diz assim a palavra do Senhor: a um é dada no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. E o 10, verso a outros operação de maravilhas. É interessante, irmão, vamos relembrar aqui, dons são dádivas, né? Outro sinônimo dessa palavra são presentes, a gente podia colocar assim, presentes de Deus. E essa palavra, dons, no grego, carismata, né? Tem o radical da palavra caris, que significa graça. Então, é um presente dado por Deus pela graça dele para a igreja, e se é pela graça, não é por mérito, não é porque nós merecemos, mas é porque Deus é bondoso e distribui com a igreja dele, com o corpo de Cristo. Então, ninguém pode se orgulhar de, se por acaso foi detectado algum dom na sua vida, porque a manifestação, se vocês lerem novamente o versículo, como dos 9 dons, é sempre assim, olha, preste atenção, olha o versículo 9, a um é dada, tá certo? O versículo 9, dada por quem? No mesmo Espírito. Essa palavra Espírito aí na tua Bíblia está em E minúsculo ou E maiúsculo? E maiúsculo. Então quem que é esse Espírito aí? O Espírito Santo. Então os dons espirituais são doações do Espírito Santo para a igreja. E é claro que vocês refletiram nos outros dons, né? Os dons que representam a onisciência de Deus, partículas da onisciência de Deus, os olhos de Deus, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, que às vezes o Senhor coloca para nós esse dom de discernimento, porque há 3 fontes de poder presentes no mundo: há o poder de Deus, há o poder do mal e há o poder humano. E aí, como é que a gente sabe para saber quando é poder humano, quando é poder do Espírito Santo, quando é poder do maligno? Aí entra o discernimento de espírito, que nos dá essa sabedoria. Depois nós falamos sobre os lábios do Senhor, os 3 dons vocálicos, que é falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. E hoje, os 3 dons de poder que representa a mão do Senhor, são dons para a ação de Deus, né? Inclusive o tema do mês, né? Manifestando o sobrenatural para a glória de Deus é o tema de hoje. Manifestando o sobrenatural para a glória de Deus, né? Então o Senhor deseja derramar poder sobre a igreja. E esses 3 últimos dons, a base, né, no encerramento dos dons, ele começa com a fé. Para que haja manifestação dos dons espirituais e os dons de poder aqui, é preciso ter uma coisa chamada fé. Agora, a fé, ela tem 3 características aqui, que a gente pode refletir em alguns textos da palavra do Senhor. Por exemplo, em Efésios 2, ele fala sobre a questão da salvação. Abra comigo a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. 2, versículo 8. Olha como é que fala a questão da fé. Quando alguém aceita Jesus, conhece o Evangelho, né? Então tudo isso começa com a fé, a salvação. Porque pela graça vocês são salvos mediante ou por meio da fé.
E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, uma dádiva da graça de Deus. Então a fé, existe a fé salvadora. A fé salvadora é aquela fé que você aceita Jesus como Salvador, e aí você confessa a tua salvação, e você assume a salvação que Deus deu para você. Aquela fonte lá do Calvário alcança você, e você tem o desejo da salvação, e você confessa isso. Evangelho de João capítulo 1 versículo 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então pela fé nós passamos a ser filhos de Deus, adotados. Romanos 8 fala adotados também pela fé. Então, irmãos, existe a fé salvadora. Agora, após a fé salvadora, a gente passa a viver, porque a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Então a fé nos leva a perseverar. A fé nos leva a perseverar. Por exemplo aqui, quem tem menos entre 0, ou 1 a 10 anos de fé que aceitou Jesus, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Ali está Vinícius, a esposa, né? Quem aceitou Jesus e vive na casa do Senhor de 10 a 20 anos, levanta a mão. Aí aumentou o número, graças a Deus, de 10 a 20. E quem aceitou Jesus e já foi batizado, já faz de 20 a 30 anos. Glória a Deus, ali de 20 a 30 anos, mais alguns. Amém, irmãos? E de 30 a 40 anos. Aí mais algumas mãos de 30 a 40 anos. E de 40 a 50 anos. Eu estou nessa faixa aí de fé, né? Amém. De 40 a 50 anos. Quem tem mais de 50 anos, não, né? De fé, que aceitou Jesus. Amém? Tem alguém? Aí várias mãos levantadas há mais de 50 anos. E aí eu pergunto para vocês assim: existe a fé salvadora, que é o ingresso nosso no reino de Deus. Não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então nós nascemos pela fé. Aí existe a perseverança na fé. E essa perseverança no cristianismo, que você já perdeu a conta, quantas vezes você já tomou Santa Ceia, quantas vezes você viu Jesus batizar com o Espírito Santo, você já não lembra mais quantos sábados você guardou, né? Quantas vezes, quantas lutas você passou na tua fé, né? Esse tipo de fé, né? É uma fé contínua, a fé que leva à perseverança. Isso, por exemplo, Hebreus capítulo 11. Abra lá comigo. Veja, só uns versículos, porque a gente não pode demorar muito, senão a gente não vai entrar nos dons de poder, né? Mas vamos lá. É interessante. O que é fé? Né? Vamos ver a natureza da fé, né? Olha só. A partir do versículo 1 fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Então, coisas invisíveis, coisas que a gente não viu, né? E convicção dos fatos, né? Que não se veem, né? Certeza das coisas que se esperam, coisas futuras, e coisas invisíveis, mas quem tem fé, para ele aquilo tá visível, e aquilo só é uma questão de tempo, ele vai receber isso, porque tem uma esperança. E isso daí leva, olha, no capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo da fé, ele tem várias vezes, eu vou fazer questão de mostrar para você, por exemplo, o versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, porque leva a perseverança, a gente vai vivendo a fé. A vereda do justo, Provérbios diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais
Até ser dia perfeito. Então vai brilhando esse crescimento na fé, cada vez mais você vai desejando, vai experimentando isso, vai vivendo tudo isso, e vai te levando você a ter testemunho. Essa fé, uma vez você abraçou, ela vai levar você. Olha só o versículo 5, por exemplo, falando de Enoque. Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então é a fé que leva a agradar a Deus, leva a ser um filho obediente, a buscar santificação, a viver uma vida de oração. Essa vida, ela é desenvolvida pela fé, né? E quando a gente só, concluindo aqui, para a gente sair aqui de Hebreus 11, mas eu vou deixar para você, depois se você desejar deliciar aqui, né, nesse capítulo 11, só o finalzinho dele, lá no 39, 11, 39 de Hebreus, diz assim: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, todos eles, aí vai falar de Abraão, de Sara, de Davi, de Jefté, de Sansão, todos eles obtiveram pela fé, por meio da fé. Alguns eles têm nome, outros a gente não tem nome, mas fala assim, todos eles conseguiram pela fé. Então tem a fé salvadora e a fé perseverante. Agora Hebreus 12, aliás 1 Coríntios 12, corrigindo aí, ele fala de uma questão que manifesta nos dons a palavrinha energermata, que significa ainda a palavra poder. Então, além da fé salvadora, além da fé perseverante, que você obedece, você está hoje aqui pela manhã, sabe que você pegou a tua Bíblia e veio cantar, adorar? Pela fé, amém? Mas ainda assim poderá haver uma manifestação gloriosa do poder de Deus. E essa manifestação gloriosa e poderosa é por meio da fé. Amém? É um dom da fé. É um dom de alcançar coisas grandes, de desejar coisas grandes para o Senhor. Nenhum dos dons a gente pode se sentir proprietário desses dons. Esse dom é meu, ou esse dom ele pode manifestar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, ou centenas de vezes. Deus é que sabe das manifestações dos dons espirituais. Mas essa fé aqui de 1 Coríntios 12, ela nos abre um caminho para o outro dom de poder, que é os dons de curar, né? No versículo 9 fala assim: a um no mesmo espírito da fé e a outro no mesmo espírito dons de curar. Dons de curar. Agora, irmãos, a cura divina, ela também depende ela tem alguns detalhes que é muito importante, porque muitas vezes os irmãos chegam assim e falam assim: pastor, por que hoje não tem tantas curas como tinha no passado? E agora? E a gente fica assim, meu Deus, como responder, né? A gente é colocado às vezes na parede, por que hoje não manifesta mesmo os dons? Né? Mas a cura, dons de curar, ela tem alguns aspectos. Olha comigo Marcos capítulo 2, livro de Marcos capítulo 2. Vai ser muito legal, porque nós vamos ter a vigília, e aí a gente vai poder conversar mais na vigília. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, vai usar os pregadores de hoje para falar com você. Aqui tem uma cura, em Marcos capítulo 2, de um homem que é descido pelo telhado. 4 amigos traz uma pessoa deficiente e desce pelo telhado. E Jesus vai curar esse homem. Mas a Bíblia aponta para onde que está a fé para que seja realizado essa cura. Marcos capítulo 2,
a partir do versículo 4, diz assim: não podendo aproximar de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura, descendo o leito em que o paralítico estava deitado, e vendo, olha o versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. E aí teve aqui uma discussão, quem é você para poder perdoar os pecados, estava razoando no coração. Aí Jesus falou para ele qual que é mais fácil, né? No versículo 10, mas para isso vocês sabiam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou no mesmo instante, pegando o leito, e tirou a vista de todos, a ponto de todos se admirarem e dando glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Agora deixa eu ver se você prestou atenção. Jesus curou esse paralítico. A fé estava onde? Nos amigos dele. Agora deixa eu responder. Por que Jesus não cura mais hoje? A fé, nesse caso, está em nós, ou a fé muitas vezes está nos irmãos? Vocês acreditam que Jesus pode curar também hoje? Amém? Então é muito importante, quando você traz alguém doente para receber uma oração, creia, porque Jesus pode usar a tua fé para curar. Às vezes aquele paralítico talvez não tinha fé suficiente para receber a cura, mas os amigos deles tinham a fé. Então nós, como corpo de Cristo, precisamos ter fé para Jesus realizar as curas no meio da igreja. Às vezes a cura está na questão da fé no ambiente onde nós estamos. Então hoje à noite nós vamos ter a vigília, vamos pedir para Deus manifestar o poder dele e vamos crer. E quando a gente vê pessoas aqui orando pelos outros, vamos acreditar que Deus vai usar a mão dos consagrados para que a cura seja, a doença seja repreendida e a cura se manifesta. Mas não tem só esse tipo de manifestação, a fé dos outros. Muitas vezes a fé está em quem ora também. E agora pegou para o nosso lado, né? Atos capítulo 3. Atos Apóstolos capítulo 3. O homem lá na Porta Formosa. Nós vamos descobrir com quem estava a fé. Vamos ver lá? Pedro e João, a partir do versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E quando ele viu Pedro e João que ia entrar no templo, pediu que desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. Eles o olhavam intentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou a levantar imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? A fé estava aonde? No paralítico, lá no coxo, ou estava em Pedro e João? Olha só, estava em quem? Ora, então nós aprendemos as curas. Precisamos de um ambiente onde todas as pessoas aqui acreditem que Jesus cura. E quem vai orar aqui na frente, impor as mãos, precisa crer que Jesus vai curar. Então quem ora tem que acreditar. A igreja tem que acreditar que Jesus pode curar alguém aqui. Amém? E para ninguém julgar ninguém, nós vamos para Lucas capítulo 8 e descobrir na mulher que toca nas vestes de Jesus em quem estava a fé. Lucas capítulo 8, aquela multidão apertava Jesus.
E ela pensa consigo mesmo: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aí tem toda a multidão apertando Jesus e não acontece nada. Mas aquela mulher vai e toca na orla do vestido de Jesus. E ela é curada. E Jesus fala: quem me tocou? Os discípulos falam: mestre, está todo mundo te apertando, você fala: quem me tocou? Não, alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. Aí a mulher toda tremendo fala: sou eu, Senhor, que te toquei. Aí Jesus responde para ela, o texto que a gente trabalhou no mês de outubro, versículo 48. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você, vai em paz. A fé estava em quem? Nela, quem recebeu a oração. Olha só, 3 coisas precisam acontecer para que haja mais curas no nosso meio. Vocês querem mais cura? Eu quero mais cura. Eu quero mais manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Mas aí, irmãos, a gente precisa de 3 grupos de pessoas acreditando aqui no meio da igreja. A gente precisa que a igreja acredita. E aí eu quero te convocar você a crer, amém? Você já tem a fé salvadora, você aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Você vive pela fé. O justo vive pela fé. Anos após anos você está aqui na casa do Senhor, você vive pela fé. Você está num ambiente de fé. Agora nós precisamos acreditar na hora da oração com a imposição das mãos. Aí é o seguinte: a igreja precisa acreditar. Quem estiver aqui na frente orando, seja o diácono, a diaconisa, o presbítero ou o pastor, seja quem for aqui, tem que crer também, amém? E a pessoa que vem receber a oração tem que crer também. Qualquer uma dessas coisas, às vezes pode haver poucas manifestações e poucas curas. Então a gente precisa acreditar. Aí precisa ter fé. A gente precisa pedir para o Senhor, mais do que a fé perseverante, a gente precisa acreditar no derramamento do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor. Porque às vezes Deus usa, dons está no plural. Muitas vezes esses dons, há pessoas que com determinadas enfermidades acontecem de forma mais frequente. Agora, deixa eu fazer uma seguinte pergunta. Você gostaria de ser usado por Deus nas curas divinas? Agora eu vou mostrar para você aonde acontece a maior parte das curas. Aonde Deus quer usar você. Nós falamos do ambiente da igreja, mas não é só aqui que a gente vive o ambiente de cura. O Senhor falou em Marcos 16, vamos ver lá. Marcos, capítulo 16. Vamos abrir. Jesus já estava ressuscitado. Jesus chama os seus discípulos. Porque a forma maior, para que Deus quer as curas divinas, não é para engrandecimento de quem recebe a oração, não é só aqui para a igreja. Os dons de poder são para a igreja agir. Mas a igreja para agir, ela tem uma vocação maior. E a vocação maior não está aqui nessas 4 paredes, não está aqui dentro. Olha porque às vezes não acontece. Vamos ver Marcos 16, a partir do versículo 15. E ele disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha o versículo 17. Se você deseja esse dom para a sua vida, se você quer que aconteça, que Deus use as tuas mãos, estes sinais acompanharão. Ele manda pregar o evangelho e fala: esses sinais vão acompanhar. Ou seja, eu vou para fora pregar o evangelho e esses sinais vão atrás de mim, vão me acompanhar. Porque se eu ficar com a mãozinha no meu bolso, Deus não vai usar minhas mãos. Eu preciso sair para pregar o evangelho, e quando eu sair para pregar o evangelho, o Senhor faz questão de usar a minha mão, a sua mão, para curar as outras pessoas. E ele fala assim: e esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, porque é tudo dado pelo Espírito Santo para a glória dele, e tem que ser exercido no nome dele. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes farão mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E se impuserem. Pastor, mas como é que eu faço? Então, para ir. Eu sei que às vezes é difícil a gente sair sozinho. Mas que tal você acompanhar um diácono? Que tal você acompanhar uma diaconisa? Diaconisa, quando você for fazer visita, você me chama. Presbítero, eu posso ir contigo? Ou quem sabe lá no ambiente de trabalho, você percebe que tem alguém passando por uma necessidade, e você chega assim: eu posso fazer uma visita para você no final de semana? E você pegar a tua Bíblia, ou convidar mais algum irmão ou irmã, ir lá na casa dessa pessoa, abrir o evangelho, falar da graça, falar que Jesus morreu por ele, e depois estenderem as mãos. Esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos. Por isso que a gente impõe as mãos. Deus usa aqui dentro da igreja, o nosso ambiente, muitas curas acontecem aqui dentro. Mas o que o Senhor quer, a finalidade dessa, é que o evangelho que a gente tem na mão, você não tem noção do poder que você tem na tua mão, chamado evangelho. Paulo escreveu aos Romanos: porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Nós cremos no evangelho poderoso, nós cremos no Jesus poderoso. É que nós estamos tão familiarizados que a gente não usa esse poder, essa autoridade que nós temos na nossa mão para mudar situações, vidas e pessoas. E Deus deseja que a gente saia e estenda as mãos. Por isso, muitas vezes, quando a gente está orando aqui pelos irmãos, ele fala: irmãos, e você que ficou aí no banco, levanta a sua mão, porque Deus quer usar as tuas mãos, meu irmão. Porque Deus deseja que você seja um instrumento na mão dele. E há poder, não é em você, há poder na autoridade do nome de Jesus, há poder do nome de Cristo. E é por isso, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê os milagres, porque eles foram. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, eles não tinham a Bíblia de estudo como nós temos hoje, mas eles foram, eles impunham as mãos. E o terceiro dom de poder, o dom da fé, os dons de curar e as maravilhas. E é por isso que as maravilhas aconteciam. É por isso que o anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. É por isso que a sombra de Pedro curava, que é uma cura maior. É por isso que havia milagres. A Tabita ressuscitou lá em Atos 8. As pessoas ressuscitavam. Eutico também ressuscitou. Paulo orou por ele. Porque eles foram, porque eles saíram, porque eles creram, porque eles viveram. Irmãos, a cura divina e dons espirituais para adventista da promessa tem que ser uma coisa comum, um arroz com feijão.
Oh, nós somos herdeiros de uma herança maravilhosa chamada batismo com o Espírito Santo. Aí os irmãos fazem, mas pastor, parece que acontece mais batismo que os outros dons. É verdade, porque a gente pede mais batismo que os outros dons. É só por isso. Mas Jesus continua o mesmo. Outra coisa também, quem age é Ele, a hora é dEle, o momento é dEle, Ele usa quem Ele quer, amém, irmãos? Mas o fato é que nós precisamos crer, nós precisamos buscar. Hoje à noite na vigília, vamos pedir dons. Vamos pedir os 9 dons. Mas vamos pedir, não peça só para você, fala, Senhor, manifesta a vida dos presbíteros, manifesta a vida dos pastores, manifesta no meio da tua igreja, use as irmãs da igreja, use as crianças da igreja, use as diaconisas da igreja, use os diáconos da igreja, usa o ministério de louvor para trazer cura para nós, usa, Senhor, os diretores da igreja, usa o grupo de teatro para que haja cura quando ele estiver ministrando o teatro, usa, Senhor, os fantoches quando o grupo de fantoches estiver apresentando, Senhor Jesus, usa o grupo de coreografia. Quando foi a Páscoa e o grupo de coreografia estava acontecendo, eu estava em viagem e acompanhei de longe o grupo de coreografia. Quando teve aquela última coreografia, eu confesso para vocês que estava assistindo, eu me emocionei e chorei, falei, que poder, que bênção. E nós temos que pedir para todos os ministérios que haja manifestação, porque o Senhor Jesus Cristo disse em João 14, 12 a 14, João 14, 12 a 14, o seguinte, irmãos, olha como é que ele diz assim, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Para Deus não tem, Deus pode, como no passado, interviu na natureza, maravilhas, interviu em tantas situações. Quando o texto de Evangelho de Marcos fala, pegarão em serpentes, olha Paulo lá na ilha de Malta, a serpente, ele vai colher gravetos para pôr no fogo, a serpente ataca a mão de Paulo, e Paulo chacoalha ela no fogo, as pessoas pensaram que ele ia cair, que ele ia cair morto, esse homem é criminoso, e quando não caiu, na verdade, Paulo foi usado depois para converter toda aquela ilha, de pregar, e Jesus curou e fez grandes maravilhas lá naquele lugar. As maravilhas, irmãos, acompanham o Evangelho. Nós não podemos crer no Evangelho superficial. Nós não podemos crer e dizer assim, isso foi para o passado e não é para os dias de hoje. É para os dias de hoje, sim. É que a gente, irmãos, eu queria desafiar você a jejuar mais. Às vezes a gente quer a manifestação dos dons, mas quando foi o teu último jejum para pedir os dons espirituais? Será que é difícil jejuar uma vez por mês? Pedir para que Deus para manifestar os dons dele no meio da igreja? Será que é difícil de 15 em 15 dias? Será que é difícil uma vez por semana? E se nós buscássemos mais? E se nós consagrássemos mais? E se nós pedíssemos mais? E se nós chorássemos mais nos pés do Senhor? E se nós clamássemos, nós suplicássemos mais? O Senhor fala, e eu farei, e fará obras maiores do que essa, porque eu vou junto do meu Pai. Esses são os 3 dons de poder sobrenatural que Deus quer manifestar no meio da igreja. Ele usou no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu e você, nós precisamos crer, buscar e de preferência ir. E levantar a nossa mão e declarar vitória. E orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos ir sozinhos, podemos ir em duplas, em trios, em 4, 5 pessoas, mas a gente precisa ir.
porque Deus está desejoso de usar. E esse evangelho não pode ficar sem os sinais dos dons espirituais. O evangelho, ele precisa estar acompanhado dos sinais. E os sinais só vão acompanhar se eu e você, nós crermos, nós buscarmos, nós pedirmos e dizer: Senhor, pode agir. Senhor, atue no meio da igreja. Às vezes o Senhor, Ele pode atuar porque simplesmente pela soberania dEle. É verdade. Ele pode atuar. Ele já atuou no passado. Quando Ele quis, a hora que Ele quis. E Ele é Senhor da igreja e pode fazer isso a hora que Ele quiser, o momento que Ele quiser. Mas Ele faz questão de dizer para mim e para você hoje: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Senhor, mas a gente costuma dizer, e vamos relembrar o telefone do céu. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas